Olá, seja bem-vindo a mais um estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Fico feliz em ter você aqui. Meu nome é Wellington Lima. Vamos continuar falando sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó, que aconteceu na Samaria. Essa é a terceira parte desse estudo e aqui nós vamos enfocar João capítulo 4, versículos 31 a 38. No vídeo anterior, vimos como a conversa de Jesus com a samaritana a levou a considerá-lo como Cristo, e como imediatamente ela saiu correndo e foi anunciar isso às pessoas da cidade. Estas foram até Jesus para verificar o que lhe tinha sido relatado. Neste meio tempo, os discípulos de Jesus retornaram e iniciaram uma conversa com ele que iremos estudar no vídeo de hoje. Vamos lá? João, capítulo 4, versículo 31. E enquanto isso, os discípulos lhe pediam, dizendo: Rabi, come! Enquanto essas coisas estavam ocorrendo, os discípulos puseram a comida que haviam comprado diante de seu mestre. Mas ele não considerou isso, embora então precisasse muito de descanso e de refeição. Ele estava totalmente concentrado nos deveres da sua missão, preferindo-os ao necessário alimento. Versículo 32. Porém ele lhes disse: Uma comida tenho que comer, que vós não sabeis. Jesus aproveita todas as oportunidades para levar a mente de seus apóstolos às coisas celestiais, por meio de assuntos terrestres. Devidamente entendidas, as substâncias terrenas são os tipos, representantes e sombra das coisas celestes. Jesus disse isso significando a satisfação que ele estava prestes a receber pela conversão dos samaritanos. Versículo 33. Diziam, pois, os discípulos uns aos outros: Por acaso alguém lhe trouxe de comer? Este é um dos muitos casos em que os discípulos demoraram a entender Jesus. Assim como a mulher samaritana não havia entendido a diferença entre a água comum e a água eterna espiritual, os discípulos também não estavam entendendo a diferença entre o alimento material e o alimento espiritual. Versículo 34. Disse-lhes Jesus: Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir sua obra. Jesus aqui explica o que ele disse em João, capítulo 4, versículo 32. Uma comida tenho que comer que vós não sabeis. Seu grande objetivo, o grande desígnio da sua vida, era fazer a vontade de Deus. Ele chegou àquele lugar cansado e com sede, e no horário habitual das refeições, almoço ou no jantar, mais provavelmente. Com certeza com fome. No entanto, uma oportunidade de fazer o bem se apresentou. E ele esqueceu o cansaço e a fome e encontrou conforto e alegria ao fazer o bem, ao tentar salvar uma alma. Este único grande alvo absorveu todos os seus poderes e o fez esquecer seu cansaço e as necessidades da natureza. A mente pode estar tão absorvida em fazer a vontade de Deus que esquece todas as outras coisas. Intencionados nisso, podemos nos elevar acima do cansaço, das dificuldades do desejo, e suportar todos com prazer em ver a obra de Deus avançar. Podemos aprender também que o principal negócio da vida não é evitar o cansaço ou buscar o suprimento de nossas necessidades temporais, mas fazer a vontade de Deus. O mero suprimento de nossas necessidades temporais, embora a maioria das pessoas faça disso um alvo de sua solicitude pessoal, é uma pequena consideração à vista daquele que tem apenas visões de grande projeto da vida humana. Versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, levantai vossos olhos, e vede as terras, porque já estão brancas para a ceifa. 4 meses até que venha a ceifa. O tempo comum desde a semeadura até a colheita na Judéia era de 4 meses. O significado dessa passagem pode ser assim expresso. O lavrador, quando semeia sua semente, é obrigado a esperar um período considerável antes de produzir uma colheita. Ele é encorajado a semear, ele espera frutos. Seu trabalho é aliviado por essa expectativa, mas não é imediato, é no futuro. Mas não é assim com a minha pregação, Jesus estava dizendo. A semente já brotou. Pouca era a sementeira, mas antes de produzir uma colheita abundante. O evangelho foi pregado a uma mulher
e veja quantos samaritanos também o ouvem. Portanto, há mais incentivo para trabalhar nesse campo do que o agricultor tem em semear seus grãos. Já estão brancas. O grão, quanto maduro, passam de verde para amarelo ou claro, indicando que é hora de colher. Então, aqui estavam as indicações de que o Evangelho era eficaz e que a colheita deveria ser colhida. Por isso podemos aprender, primeiro, que há tanto incentivo para tentar salvar almas quando o fazendeiro precisa cultivar. Segundo, que o Evangelho está preparado para causar uma impressão imediata na mente dos homens. Devemos esperar isso. Não devemos esperar para um período futuro, como se não pudéssemos esperar resultados imediatos. Esse povo perverso e ignorante, pouco provável aparentemente a ser afetado, voltou-se para Deus, ouviu a voz do Salvador e veio em multidão para ele. Terceiro, devemos esperar reavivamentos da religião. Aqui estava um exemplo disso sobre a própria pregação de Jesus. Multidões ficaram empolgadas, emocionadas e vieram aprender o modo de vida. 4. Não sabemos o quanto de bom pode ser feito conversando com um único indivíduo. Essa conversa com a mulher resultou em um profundo interesse por toda a cidade e na conversão de muitos deles em Deus. Portanto, um único indivíduo pode frequentemente ser o meio, na mão de Deus, de levar muitos à cruz de Cristo. E quinto, quantos males podem resultar da negligência no cumprimento de nosso dever? Quão facilmente Jesus poderia ter negado, se ele tivesse sido como muitos de seus discípulos professos, que estava cansado, que estava com fome, que era considerado impróprio conversar apenas com a mulher, que ela era uma pessoa perdida e que poderia ter pouca esperança de fazer o bem a ela. Quantas consciências de ministros e cristãos teriam ficado satisfeitas com esse raciocínio? No entanto, apesar de seu cansaço, sede de todas as dificuldades do caso, Jesus começou a procurar seriamente a conversão dessa mulher. E eis que o resultado glorioso. A cidade foi mudada e uma grande colheita foi encontrada pronta para ser colhida. Versículo 36. E o que ceifa recebe recompensa, e junta fruto para a vida eterna, para que ambos se alegrem, tanto o que semeia quanto o que ceifa. E o que ceifa? Aquele que colhe a colheita, ou aquele que prega que as almas se convertam a Cristo. Recebe recompensa. O trabalhador da colheita recebe seu salário. Jesus diz que assim será os que trabalham no ministério. Ele não permitirá que eles não sejam recompensados. Junta fruto para a vida eterna. Converte almas que herdarão a vida eterna. A colheita não é temporária como colher grãos, mas deve resultar na vida eterna. Tanto o que semeia quanto o que ceifa. É um trabalho compartilhado. Pouco importa se semeamos a semente ou se colhemos. É parte do mesmo trabalho. E qualquer que seja a parte que possamos fazer, devemos nos alegrar. Versículo 37. Porque nisso é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Um homem pode pregar o evangelho e compor com efeito aparente. Outro, sucedendo, pode ser coroado de sucesso eminente. A semente, enterrada há muito tempo, pode brotar em uma colheita abundante. Uma lição crucial para os discípulos. Há várias tarefas e vários trabalhadores na obra do Senhor, mas todos serão honrados. Versículo 38. Eu vos enviei para ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no trabalho deles. Outros trabalharam. Os profetas, que trabalharam por muito tempo para preparar o caminho para a vinda do Messias. Os professores entre os judeus, que leram e explicaram a lei e ensinaram ao povo. João Batista, que veio preparar o caminho. E o próprio Jesus, que por seu ministério pessoal ensinou as pessoas e as preparou para o sucesso, que era assistir à pregação dos apóstolos. Especialmente, Jesus lançou os alicerces para a rápida expansão e propagação do Evangelho. Jesus mesmo viu comparativamente pouco fruto do seu ministério. Ele confiou os seus trabalhos à Judéia, e mesmo lá ele estava ocupado em semear sementes que surgiram principalmente após sua morte. Vós entrastes no trabalho deles. O prêmio que Jesus oferece é a alegria de trabalhar para ele
e de ver a colheita de cristãos. Este pagamento é dado da mesma maneira ao semeador e ao ceifeiro, porque ambos se sentem felizes por ver novos crentes entrando no reino de Cristo. E o que mais podemos aprender aqui? Podemos aprender, primeiro, que o homem que é coroado de sucesso iminente não tem motivo para se gabar dos outros, assim como o homem que colhe um campo de trigo se vangloria do homem que o semeou. O trabalho de ambos é igualmente necessário, e o trabalho de ambos será inútil se Deus não desse o crescimento. Segundo, não devemos ficar desanimados se não obtivermos sucesso imediato. O homem que semeia não deve ficar desanimado porque não vê a colheita imediatamente surgir. Devemos semear nossa semente de manhã e à noite não devemos reter nossas mãos, pois não sabemos se prosperará isto ou aquilo. E devemos sair trazendo sementes preciosas, embora chorando, sabendo que voltaremos alegres, levando nossas colheitas conosco. E terceiro, toda parte do trabalho do ministério e do ensino dos homens é necessária, e devemos nos alegrar por termos a permissão de desempenhar qualquer parte, ainda que humilde, em levar os pecadores ao conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que esse estudo tenha lhe abençoado. Lhe aguardo com a quarta parte deste encontro de Jesus com a samaritana no poço, na Samaria. Nos encontramos lá. Até mais.